depois da saudação inicial. Mais uma semana começando na nossa responsabilidade civil e a gente vai enfrentar, então, como eu comentei com vocês, os nossos chamados novos danos, né? Na verdade, a gente falou de uma modalidade que ela é nova, mas eu comentei que também ela não era tão nova assim, porque ela já tinha implicações lá no século, na década de 60 na França, e que foi importada aqui também para o nosso ordenamento e prática civilista, que é a teoria da perda de uma chance. Então, hoje nós vamos entender 3 novos danos, que são os danos estéticos, os danos morais coletivos e danos morais ou difusos. Tá? A gente vai ver se a gente consegue chegar nos danos sociais ou difusos, para daí na próxima aula a gente já acabar matando a nossa grande modalidade de dano e dano moral, sobretudo. Tá? Antes de começar a falar sobre essas 4 modalidades, que na verdade serão 3, porque a gente já estudou a perda de uma chance, eu quis colocar para vocês essa lição do professor Anderson Schreiber. O professor Anderson Schreiber, ele é um dos grandes encabeçadores, vamos dizer assim, uma das grandes pessoas que puxam a ideia do nosso chamado direito civil constitucional, na nossa civilização, na nossa constitucionalização do direito civil, ou seja, a transformação desse direito civil em um aspecto muito além do aspecto patrimonial. O aspecto em que posiciona esse indivíduo no centro do ordenamento jurídico. Tanto é que os danos sociais ou difusos, que é uma modalidade trabalhada pelo professor Antônio Junqueira de Azevedo, acaba trabalhando muito essa ideia de dignidade da pessoa humana. Perfeito? Então, o professor Anderson Schreiber, ele fala assim, na seguinte obra dele, né, Os Novos Paradigmas do Direito Civil, essa obra. Longe de ser restritiva no âmbito probatório, esta flexibilização indica uma alteração gradativa e eminentemente jurisprudencial na estrutura da responsabilidade civil, a refletir a valorização de sua função compensatória e a crescente necessidade de assistir a vítima em uma realidade social marcada pela insuficiência das políticas públicas na administração e reparação dos danos. Nesse contexto, os pressupostos da responsabilidade civil relacionados à imputação do dever de indenizar, culpa e nexo causal, perdem em relevância de uma certa ascensão daquele elemento que consiste, a um só tempo, no objeto e na rácio da reparação, que é o dano. Por décadas relegado ao patamar secundário, advindo de sua fácil verificação materialista, esse pressuposto, então, efetivamente pressuposto, o dano vem, pouco a pouco, conquistando o local de destaque na análise jurisprudencial, como elemento apto, por si só, a atrair a atuação das cortes em amparo às vítimas dos infortúnios diversos. Então, dentro dessa lição do professor Anderson Schreiber, ele está querendo colocar exatamente isso. O dano, por muito tempo, ele teve um viés ali mais deixado de lado. A gente discutia muito culpa. A culpa que era a grande questão da responsabilidade civil subjetiva, nexo causal também, né, dentro, sobretudo, das questões acadêmicas, práticas também, falar de fatos exclusivos da vítima, fato concorrente, as causas ali que excluem essa responsabilidade, né, enfim, força maior, fortuito interno, externo, o interno não, né, lembre-se sempre disso, mas tudo aquilo que a gente já estudou até hoje. E a partir do momento que nós temos, de fato, essa reviravolta no nosso direito civil, posicionando a Constituição e posicionando o indivíduo, a gente acaba balançando também as estruturas da própria responsabilidade civil. E a jurisprudência, sobretudo a jurisprudência, ela começa a admitir, sim, as possibilidades de colocar o dano como o grande elemento da nossa responsabilidade civil. Se não é o grande elemento, pelo menos ele não tem esse viés mais secundarista, vamos dizer assim. É um viés em que, de fato, nós temos ali o reconhecimento de novas modalidades, de novos danos, que merecem, sim, ser reparados. Perfeito? Isso, sobretudo, se justifica por uma evolução muito natural das coisas. A partir do momento em que determinada população, determinados indivíduos, conhecem e reconhecem os seus direitos, sobretudo dentro de um ambiente envolvendo uma série de tecnologias implementadas, o ser humano ele amplia
o seu rol de conquistas, os seus objetivos. E quando ele amplia esse rol de conquistas e esses novos objetivos, é nítido também que começam a existir novos prejuízos e novas vítimas também. Perfeito? Então, a partir do momento que um eventual invento tecnológico acaba sendo aplicado e implementado, nós também temos, não necessariamente, aquela vítima individualizada. Esse que é o ponto. É muito fácil você identificar quem é vítima de um acidente, de um ato ilícito tradicional, um acidente de trânsito, alguma coisa envolvendo ali questões, né, envolvendo, assim, interpartes. Essa que é a questão, tá? É muito fácil de chegar à vítima quando a gente tem efeitos interpartes. A questão é a seguinte: hoje, o dano pode atingir não só uma pessoa, mas uma série de pessoas. Uma série de pessoas que não necessariamente são pessoas que a gente consegue apurar quem são. Pessoas determináveis. E como esse rol acaba não sendo visto no direito subjetivo, a gente chama algumas evoluções, como, por exemplo, direito existencial. Perfeito? Então, a partir disso, a gente não pode imaginar uma coletividade que foi afetada, que foi objeto de um ato ilícito, não ser reparada. Se nós tivéssemos aquela visão tradicionalista, dificilmente essa coletividade teria um amparo, a não ser que cada indivíduo ajuizasse uma ação ali, seu próprio nome, às vezes uma ação que tem uma legitimidade um pouco mais extensa, né? Mas nós teríamos uma limitação dessas questões. Então, por isso que, conforme novas tecnologias aparecem, novas vítimas aparecem, novos danos também acabam aparecendo. São várias modalidades, tá? Mas eu destaco aqui para vocês 3 que são as modalidades, vamos dizer assim, mais trabalhadas, né, dentro da análise jurisprudencial e na visão doutrinária também. Novamente, os danos estéticos, perda de uma chance que a gente já estudou, danos morais coletivos, danos sociais ou difusos. E além disso, eu destaco para vocês o enunciado que veio da 5ª Jornada de Direito Civil aprovada em 2011, que é o 456, que fala o seguinte para nós, ó: a expressão, aspas, dano no artigo 944 abrange não só danos individuais, materiais ou imateriais, vírgula, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. É exatamente aqui que está o ponto, gente. É exatamente aqui que está o ponto. A gente não tem mais aquele mero dano individualizado. Pode ter, é claro, depende da análise do caso concreto. Mas, muito além disso, termo dano utilizado no artigo 944, dentro desse enunciado, se torna muito simples para nós, para a gente expandir esse conceito de dano, que é o que cabe na nossa contemporaneidade. Perfeito? Então vamos começar estudando os nossos chamados danos estéticos. Perfeito? Muita gente pode imaginar, e a gente vai estudar bem essas questões, porque, primeiro, até hoje, né, tem muito disso, e a gente acaba lutando e trabalhando para tentar desvincular essa questão. Mas o dano estético ele é muito vinculado ainda ao dano moral. Por incrível que pareça, tá? Contudo, o dano estético, a gente precisa destacar para vocês, dentro de um primeiro momento, sempre, ele é uma modalidade separada do dano moral. Ele é uma modalidade autônoma do dano moral. Dano moral, dano extrapatrimonial, dano imaterial, dane-se. A questão é, dano estético não se confunde com dano moral e ambos se cumulam. Você não exclui um porque você está pleiteando o outro. Você pode cumular um pleiteando o outro também.
Então, a gente vai entender que a possibilidade da adoção e da aplicação dos danos estéticos pelo Superior Tribunal de Justiça se tornou pacífico de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa a partir dessa súmula 387 que vem lá de setembro de 2009, que fala para nós o seguinte: é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, para nós, ficou muito tranquilo da gente enxergar que dano moral é uma coisa e dano estético é uma outra coisa. Se vocês analisarem melhor, julgados provenientes ali da implementação antes e depois até mesmo do Código Civil, 2005, 2006, a gente tem uma mudança no plano da jurisprudência, somente ali, até 2005, eu acho que isso era bem concreto, que dano estético era dano moral. Tá? Então, não podia pleitear dano estético e dano moral. Você pleiteava ou uma coisa ou outra. O dano estético poderia ser, sim, até mesmo um objeto ali para uma eventual majoração de dano moral, e até hoje existe essa confusão, em decorrência da dificuldade que a gente tem de quantificar quanto que é um dano estético, mas, a partir ali de 2007, sobretudo em 2009, com essa súmula, se torna pacífico, né, que o dano estético é um dano autônomo do dano moral. Perfeito? Então, você pleiteia dano moral e pleiteia dano estético. Geralmente, a gente vai ter dano moral quando a gente estiver diante de dano estético, porque nós temos elementos comuns, de prova, inclusive. Mas, não necessariamente você estará em caso envolvendo dano moral, que estará envolvendo dano estético. Perfeito? Para a gente tentar entender essa questão do que seria dano estético, porque existe uma visão totalmente errônea do conceito, eu coloco a lição da professora Tereza Ancona Lopes, que é a nossa professora titular da Universidade de São Paulo. E o que ela fala para nós? Na concepção clássica, que vem de Aristóteles, é a estética uma ciência prática ou normativa que dá regras de fazer humano sob o aspecto do belo. Portanto, é a ciência que tem como objeto material a atividade humana fazer e como objeto formal, que é o aspecto sobre o qual é encarado esse fazer, o belo, propriamente dito, tá? Então é claro que quando falamos em dano estético, estamos querendo significar a lesão à beleza física, ou seja, a harmonia das formas externas de alguém. Por outro lado, o conceito de belo é relativo, que, ao apreciar-se um prejuízo estético, deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que ela era. Isso é muito interessante. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui antes de continuar. Vinícius, eu não esqueci, eu vou te responder ainda, tá? Mas foi muita correria aí entre os dias. A partir de quarta-feira, minha semana fica um pouco mais respirável. Então, eu vou te responder ainda. Desculpa, mas fique tranquilo que eu vi ali, já ouvi, mas eu vou... Tranquilo, professor. Reconheça aí a correria do senhor dia a dia. Sossegado. Obrigado. Obrigado, foi mal. Então, é exatamente esse que é o ponto que eu falo que é um ponto errado. Ninguém aqui pode falar, em uma visão universal, que algo é belo. O belo é extremamente subjetivo. Não o belo, nada a ver o que eu ia falar agora, mas o belo ele é subjetivo. Esse que é o ponto. Tá? Então, o que é belo para mim, não necessariamente será belo para o Antônio, para o Giovanni, para o Lucas, para o Vinícius, para a Flávia, para a Bruna, enfim. É uma questão subjetiva. Então vamos imaginar que, se esse fosse o parâmetro para determinar se é dano estético ou não, bateu no juízo e na juíza, a juíza faz um juízo subjetivo e fala, não, tá belo. Então não pode pleitear dano estético. É o juízo subjetivo, e isso a gente combate. Então, dentro dessa visão da professora Tereza Ancona Lopes, ela traz exatamente um ponto de extremo interesse para nós.
qual seja a ideia de modificação sofrida pela pessoa em relação ao que ela era. Vamos imaginar que uma pessoa é vítima de um ato ilícito e esse ato ilícito provoca a surdez dela. Esteticamente, essa pessoa não teve nenhum prejuízo em relação à sua questão estética, do olhar externo, mas ela ficou surda. E isso pode ser, sim, um pleito de dano estético. O exemplo da surdez é um dos exemplos que eu acho mais, assim, práticos, né, que vocês conseguem enxergar tudo isso que eu estou querendo passar para vocês. Porque a pessoa vai continuar, dentro desse caso, com a orelha. Então, esteticamente, isso não muda. E aí a gente poderia falar que não se aplicaria dano estético a essa espécie? Sob hipótese alguma. Deve sim aplicar dano estético dentro desse caso, tá? Esses danos, via de regra, tá? Eles estão presentes, como eu destaco para vocês aí no slide, quando a pessoa ela sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em relação à sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, enfim, amputações, outras questões ali que envolvem a questão assim mais de fato externa da pessoa, mais estética, enfim, que atingem ali nitidamente a sua própria dignidade a partir do momento que ocorre uma lesão nesse sentido. Então, esse dano estético também será presumido conforme, como a gente já estudou lá no dano moral próprio, dano moral objetivo. Então, o dano estético ele é um dano moral presumível. Tá? É nítido que essa presunção, novamente, é relativa, cabe, sim, provas em sentido contrário, mas geralmente na instrução probatória que envolve dano estético, a gente tem perícias, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, na verdade, a gente não precisa, e é muito interessante também mais uma lição da professora Tereza. A professora Tereza fala assim, não precisa que haja uma transformação no corpo da pessoa para que nós estivéssemos presentes de um dano estético. Então não precisa que ocorra uma amputação, não precisa que ocorra algo nesse sentido. Não é isso que a gente está querendo aqui. A gente precisa, dentro do dano estético, reparar essa vítima em decorrência de uma modificação que ela sofreu ao que ela era antes desse ato ilícito, antes desse dano. Perfeito? E ali a gente vai ter uma série de discussões, novamente, voltando àquela a nossa súmula do STJ já comentada, né, nossa súmula 387, a gente vai pegar alguns doutrinadores um pouco mais clássicos, que eles vão enxergar que sim, o dano estético é um gênero do dano moral. Isso vai ter algumas fundamentações interessantes em decorrência disso, tá? Mas essa visão, como eu comentei com vocês, porque, por exemplo, o professor Rui Stocco, eu tenho o livro dele. Cadê o livro do Rui Stocco? Agora eu não vou achar, mas é um livro gigantesco de responsabilidade civil, que ele trabalha uma série de questões. E o professor Rui Stocco, no primeiro momento, ele tinha a visão que o dano moral e o dano estético não eram acumuláveis. Vocês sabem que quando você pleiteia uma coisa que você já pleiteou, tanto para a questão, enfim, mas sobretudo aqui para a nossa questão do direito civil, isso caracteriza uma coisa que se chama bis in idem. E o bis in idem é combatido perante o nosso sistema. Via de regra, né? Você não pode pleitear duas coisas que possuem o mesmo resultado final. Então, o professor Rui Stocco, por exemplo, no primeiro momento, ele não admitia, ele não enxergava que o dano estético teria um caráter ali que envolvesse questões referentes a dano moral. Mas, por exemplo, o professor Rui Stocco ele traz uma lição interessante. E a questão que acaba envolvendo despesas médicas, né? Aquele tratamento médico, será que iria aparecer como lucros cessantes? Que é uma espécie do nosso dano material, como a gente já estudou, né? Aquelas questões futuras que essa vítima tem ali de despesa, ou seja, imagina, um tratamento de fisioterapia, algum tratamento de reparação de cicatriz, algo nesse sentido, né? Procedimento estético. Esse procedimento ele estaria englobado, essa indenização, dentro do dano estético ou dentro do nosso dano material, mais especificamente no lucro cessante. Mas
Por exemplo, diante de uma tentativa de implementação do dano estético no plano prático aqui para nós, a gente verificou que, na verdade, o dano estético, ele não se enquadra nem no dano material, nem no dano moral. E é muito louco, porque na jurisprudência, tinha hora que o dano estético ia para dano moral, tinha hora que o dano estético ia para o dano material, mas, na verdade, não é uma coisa e nem outra. Porque o dano estético, ele se apresenta para nós como, deixa eu ver se está aqui, como uma terceira modalidade de dano. E o Superior Tribunal de Justiça, ele já tem entendido já há anos que o dano estético é algo distinto do dano moral, porque no primeiro, né, vai existir uma alteração morfológica de formação corporal que agride, por exemplo, a visão, desagradando e repulsa, enfim, dentro de uma visão clássica em relação a danos estéticos, que já evoluiu. E no dano moral existe um sofrimento mental, né, dor da mente psíquica, pertencente à subjetividade, ao foro íntimo. E o dano estético seria visível porque ele seria concretizado na deformidade. Isso daqui é uma visão lá de 2000, 2005, uma visão, enfim, muito antiga do que seria assim, o pontapé inicial do que seriam nossos chamados danos estéticos, tá? O professor Sérgio Cavalieri Filho, ele coloca para nós a seguinte questão, ó, analisando, né, todos esses julgados que eu comento aqui do STJ. Embora tenha acolhido esse entendimento como julgador para evitar desnecessários recursos especiais, aqui é muito interessante, tá? O professor Sérgio Cavalieri Filho, ele é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aqui ele está contando, por isso que o livro, que se vocês tiverem um livro para degustar sobre responsabilidade civil, visitem o programa de responsabilidade civil do professor Sérgio Cavalieri Filho. São julgados, às vezes, que são julgados um pouco mais, vamos colocar assim, passados, né? Faz tempo que se julgou. Só que aqui a gente tem uma coisa muito curiosa no Brasil, né? Quando a gente olha a nossa sistemática processualista, a gente pega o Código Civil de 2015 e fala, nossa, que bonito, a gente está querendo implementar dentro do nosso civil law um common law, ou seja, a gente vai criar aqui uma coisa de precedentes, enfim. E aí a gente analisa, isso daqui também é uma crítica própria, assim, não é uma autocrítica, uma crítica nossa, né? E aí a gente pega, às vezes não, vai peticionar, está peticionando. O que você busca quando você junta um julgado? Ou seja, o julgado que forma o precedente, o julgado mais recente. Só que, se a gente visita o common law, Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso grande representante nesse sentido, os casos que formam a jurisprudência, os precedentes, são casos extremamente antigos, que são aplicados até hoje. Ou seja, você vai visitar Madison Bury lá atrás, né? Quando que foi isso? 50 e pouco? E eles aplicam isso até hoje. Mas a gente quer implementar o common law, só que a gente quer pegar a jurisprudência de 2021. Então, assim, voltando ao Sérgio Cavalieri Filho, o que é o ponto e o porquê dessa questão? Dentro desse programa de responsabilidade civil do professor Cavalieri, ele traz inúmeros julgados que são antigos, mas são julgados muito bons. E essa aqui é a questão. Porque são julgados, muitas das vezes, comentados por ele, que julgou esses casos também. Então, sabe, é muito interessante o livro dele, é um livro muito fácil de ser lido. Então, Programa de Responsabilidade Civil, da Atlas, do professor Cavalieri, tá? Então, ele comenta, né, embora tenha acolhido esse entendimento, que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça dentro desses dois julgados, como julgador, para evitar desnecessários recursos especiais, aqui é princípio da colegialidade, enfim, princípio da próprio precedente, né? Em sede doutrinária, continuo convicto de que o dano estético é a modalidade de dano moral e que tudo se resume a uma questão de arbitramento. Em razão da sua gravidade, da intensidade do sofrimento, que perdura no tempo, o dano moral deve ser arbitrado em quantia mais expressiva quando a vítima sofre uma deformidade física. Então aqui o professor Sérgio Cavalieri ele está sendo alinhado dentro de uma visão que é uma visão muito vista até hoje,
que o dano estético é uma fundamentação para majorar eventuais danos morais. Perfeito? Mas, na verdade, a grande questão é que o nosso dano estético, ele hoje, perante a questão jurisprudencial, é visto como um dano autônomo. Perfeito? Então, ele não é nem dano material e nem dano moral. E essa dificuldade de colocar se é moral ou se é material vai gerar uma grande consequência quando a gente vai verificar a questão do arbitramento desse dano. Se a gente não sabe nem qual espécie é ele, como que a gente vai arbitrar? Perfeito? E é muito interessante, porque no Código Civil de 1916, nosso Código Civil de Bevilacqua, o artigo 1538, parágrafo 1º, ele trazia um suposto critério, e esse suposto critério ele não foi reproduzido pela nossa sistemática atual, tá? E dizia, ó, no caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, indenizará o ofensor ao ofendido as despesas do tratamento e os lucros cessantes até o fim da convalescência, além de lhe pagar a importância da multa no grau médio da pena criminal correspondente. Parágrafo 1º. Esta soma será duplicada se do ferimento resultar aleijão, né, ou deformidade. Então, nós temos um critério de arbitramento que é a dobra decorrente ali de um eventual aleijamento, uma eventual deformidade desse dano que é sofrido na saúde desta vítima. E esse dano, ele seria, vamos dizer assim, incorporado dentro das despesas médicas e dos lucros cessantes que essa vítima acabou sofrendo, tá? Mas o Superior Tribunal de Justiça, como eu destaco para vocês, ele acabou entendendo que essa norma anterior somente se aplicaria nos casos de multa eventualmente fixada no campo penal, tá? Então, na verdade, existiria a dobra da pena somente nos casos ali envolvendo questões penais. Então, aqui destaco para vocês, ó, a regra incerta no parágrafo 1º do artigo 1538 do Código Civil de 1916 não abrange todas as parcelas previstas no caput, mas apenas a multa criminal a caso devido. Então, na verdade, a dobra seria somente em relação à multa e não em relação às despesas do tratamento e dos lucros cessantes, que poderia até mesmo caracterizar um enriquecimento ilícito, tá? Que a pessoa iria ganhar, entre aspas, duas vezes em relação a isso. Gente, como eu comentei com vocês, olha aqui, nós temos casos de 2015, casos, enfim, muito recentes, do Superior Tribunal de Justiça, que na prática fixam ao dano estético o mesmo valor atribuído ao dano moral. E acaba utilizando os mesmos critérios existentes para este, conforme a gente estudou, lembra, método bifásico, todas essas questões de quantificação, lá do dano moral, aqui também para o nosso dano estético. Então, o nosso STJ, como exemplo, ele fixou lá, em 2015, R$ 75 mil para cada dano sofrido em decorrência de choque elétrico. E também, ó, até hoje, o Superior Tribunal de Justiça ele continua atribuindo um valor único aos dois prejuízos suportados, o que sempre foi comum na prática. Então, assim, nós temos inúmeros julgados de 2017 que acaba atribuindo um valor único aos dois prejuízos suportados, tá? Casos práticos que eu tive, o dano estético foi fixado abaixo do dano moral. Foi isso? Deixa eu ver aqui rapidinho. Teve um caso bem recente que eu fiz um acordo, que era o caso de 2010, e a gente conseguiu fazer acordo no começo desse ano. Aliás, começo desse ano? Final do ano passado. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, foi de parcial procedência.
Vamos ver aqui como é que ficou essa questão. Ah, nos danos morais, ó, isso daqui na prática, tá? Foi vara civil aqui de Biporã. O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso. Pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta o dano estético, a humilhação, quem foi publicamente juriado, são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso. Que o professor Carlos Roberto Gonçalves falando que, na verdade, o dano estético é, sim, um dos fundamentos para se pleitear ali dano moral. Dentro desse caso, como que ficou? Houve a perda funcional. A perda funcional, que foi pedido de dano estético, foi incluída aqui na questão do dano moral, ó. Como é que ficou? Ó, 10 mil reais a título de danos morais. E não condenou em dano estético. Ainda bem que eu estava pelo réu, né? Mas a questão é exatamente essa, entenderam? Nós temos ali uma fundamentação de uma decisão judicial para danos morais que acabou englobando o nosso chamado dano estético e foi feita perícia nesse caso, foi verificado ali. Eu tinha, por exemplo, um agravo, o nosso finado agravo retido, que o que aconteceu? A parte na ação inicial, dentro desse caso, ela não pleiteou o dano estético. Ela pleiteou quando o processo já estava estabilizado. Já tinha citado a parte contrária. Então você só pode admitir um pedido dentro da sua lide se a outra parte concordar. A partir do momento que a outra parte foi chamada, foi citada, recebeu, você não pode alterar mais a causa de pedido, nem o objeto da ação. Perfeito? A não ser que a outra parte concorde. Não sei qual advogado concordaria e falar, opa, então inclui o dano estético. Então tinha um agravo retido lá, e o agravo retido ele morreu com o nosso Código de Processo Civil de 2015. Então tem que vir em preliminar de apelação que esse agravo retido precisa ser analisado. Então foi feito até isso, mas em segundo grau nem foi analisado esse caso no TJ. Esse caso é bem complexo, foram 10 anos para sair a sentença, então não foi um caso simples, e aí, ainda bem que a gente conseguiu fazer um acordo ali, foi um acordo bom para ambas as partes, para colocar fim dentro, sobretudo, de um processo de 2010. Então, assim, eu trouxe esse caso para tentar mostrar para vocês que, na verdade, houve, dentro desse caso, e esse ponto do dano estético foi objeto de apelação pela parte autora, tá? A parte autora apelou, falando que não foi analisado o dano estético dentro desse caso. Então, gente, assim, não sei, poderia ganhar, poderia não ganhar. Não vou comentar porque é um caso que eu estou envolvido diretamente. Mas, novamente, o dano estético é algo autônomo do dano moral. Por mais que o STJ ele tenha ali uma unidade de critério para atribuir um valor único, ou seja, vai ser 10 mil reais de dano moral, mas também vai ser 10 mil reais de dano estético, perfeito? O valor pode ser único, mas as modalidades são diferenciadas. Então, se for receber um caso que se pleiteia dano estético, desculpa, dano moral, um acidente de trânsito, sobretudo, algo nesse sentido, peçam dano estético como dano autônomo. Vocês não podem, por exemplo, gerar ali, igual dentro desse caso, foi um objeto de controvérsia, não pediu na inicial, a gente já questionou. Porque foi muito curioso, assim, só comentando um pouco mais com profundidade, né? Não pediu na inicial, e aí pediu lá no final do processo uma perícia para fundamentar dano estético. Foi aí que a gente entrou com o agravo retido, né? Porque o juiz, ele determinou, o juiz aposentado aqui, ele determinou a perícia. Mas por que se determinaria a perícia por um dano estético, sendo que o dano estético não foi objeto de pedido na inicial? Então, por isso que a gente entrou com esse agravo retido, mas finalizamos a ação, graças a Deus, aí com acordo para todo mundo. Vinícius, você ia perguntar alguma coisa? Não, não, professor. Beleza, então. Então, gente, quando eu falo valor único,
eu não estou falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, na verdade, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, muitas das vezes, o Superior Tribunal de Justiça, quando ele fixa, por exemplo, um X para dano moral, um valor para dano moral, ele acaba repetindo esse valor para o dano estético. Porque os critérios de quantificação, de arbitramento, enfim, são bem complicados, bem complexos no caso enfim, nos casos que acabam envolvendo dano estético. E aqui, a gente tenta trazer uma visão, tem um cara muito bom aqui que trabalha sobre dano estético, talvez algumas questões que precisam ser atualizadas, enfim, mas que é o Enéas de Oliveira Matos. E o Enéas de Oliveira Matos, ele traz uma ideia muito interessante, por quê? Porque existe muita gente que critica essa ideia de, por exemplo, duplicar o valor, um valor único que o juiz fixa dentro do caso concreto. Muita gente critica isso, tá? Porque se dano estético é um dano autônomo em relação ao dano moral, por que cargas da água a gente vai fixar o mesmo valor como quantificação? Então, o Enéas, meu nome é Enéas, enfim, ele traz uma ideia muito interessante de tentativa de quantificação em relação ao dano moral, em dano estético, que trabalha, assim, dentro de alguns critérios, como, por exemplo, primeiro deles, ele avalia ali a extensão desse dano sofrido e ele vai fixar o quanto indenizatório a partir daí exatamente. Então, por exemplo, ele vai avaliar se esse prejuízo que a pessoa sofreu, ele é um prejuízo gravíssimo, um prejuízo grave, moderado, leve ou levíssimo. Perfeito? E ele, dentro disso, vai ponderar 5 consequências que ele leva, assim, em consideração para fixar a extensão desse dano. Por exemplo, se existe uma modificação do aspecto exterior da pessoa, se existe uma redução na eficácia psicofísica, se existe uma redução da capacidade social, se existe uma redução na capacidade laborativa e se há perda de oportunidade de trabalho ou diminuição na liberdade de escolha da profissão. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, dentro desse caso mesmo que eu estava comentando com vocês há pouco, ela teve uma diferença, acho que de, não sei, 10, 15 centímetros de uma perna para outra em decorrência do acidente, que o perito chegou a essa conclusão. Então, essa questão é fundamento para dano estético. Porque é, sim, uma redução na capacidade laborativa, e ficou consignado dentro desse caso, que acho que foi 25% de redução. E sendo, sim, redução laborativa, é nítido que pode discutir isso no lucro cessante, mas também entra aqui no dano estético, perfeito? E dentro disso, o professor Enéas Matos, ele traz como resumo, assim, né, alguns critérios que são levados dentro da quantificação em relação aos danos estéticos, e que são esses daqui que eu apresento para vocês. Ó, o grau de avaliação do dano estético pelo médico perito, o grau de culpa das partes, a posição cultural e socioeconômica das partes, aqui é a mesma questão do dano moral que a gente já estudou, tá? A reincidência do ofensor, a punição e a exemplaridade, se cabível, e se há independência do valor arbitrado a título de dano moral. Então, na verdade, quando a gente analisa esse critério, sobretudo o critério B, o critério C e o critério E, né? Ou seja, o grau de culpa das partes, a posição cultural e socioeconômica das partes, e a punição e a exemplaridade, exemplaridade, se for possível, dentro dos casos envolvendo dano estético, a gente vai analisar que esses critérios também são critérios que nós trabalhamos no nosso dano moral, conforme a gente já estudou. Então, dentro, por exemplo, de alguns julgados, STJ, nós temos também ali um caso de 2017, aliás, 2 casos de 2017, olha como que isso tem sido trabalhado dentro das circunstâncias práticas, né? Casos concretos, parâmetros concretos que foram expostos dentro da análise da jurisprudência. Vamos lá. Aspas. Tendo em vista o histórico dos desabores passados pela gravada, decorrentes da mal-sucedida intervenção cirúrgica realizada pelo Corréu Alberto Rondon, relatados em sede da decisão agravada e, em especial,
considerando a prova documental e pericial realizada, entende-se, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação procedida pela instância CO, a saber, na importância de R$ 80 mil a títulos de danos morais, e ainda a mesma quantia, 60 mil, para fins de reparação pelos danos estéticos. No tocante aos fatos analisados pelo decísio, pontue-se que a deficiência no umbigo, de que a autora da ação foi submetida à abdominoplastia do procedimento, resultaram graves cicatrizes, repuxadas nas pernas e deficiência no umbigo, agora sim. Apresenta dificuldade para movimentar a perna após a cirurgia, sentiu muita humilhação e vergonha, sofreu para tentar se recuperar do trauma, até hoje tem vergonha de trocar de roupa na frente de outras pessoas e mesmo dos filhos, não consegue usar maiô ou biquíni, sentiu imenso constrangimento diante da equipe da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que acabou aparecendo bastante nessa semana. Teve uma médica, que eu acho que é de Ribeirão Preto, que ela gravava TikTok mostrando que ela tinha feito ali lipo, essas coisas. O povo, a gente está perdido. Né? Sente-se feia, perdeu a autoestima, diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático, né, a CID-10-F43-1. Se não houver acompanhamento médico-psiquiátrico, o dano estético será permanente. O dano comprometeu a imagem da autora em seu convívio social. Por vezes, ainda, sente a perna esquerda repuxar, configurando dano estético permanente, consistente em cicatriz alargada na região inguinal. Eu não sei pronunciar isso, não sei lá como é que pronuncia isso. E o segundo caso, também parte ali da turma de direito privado, e trabalham critérios separados para dano estético e para dano moral, aparece para nós dentro desse agravo no recurso especial 967.691 da quarta turma. Então, é possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses que o quanto fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização a título de danos morais e estéticos arbitrados em R$ 20 mil e R$ 5 mil, respectivamente, não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, que sofreu encurtamentos dos membros inferior, direito em cerca de 4 centímetros, além de cicatriz cirúrgica com 150 milímetros em decorrência de acidente sofrido nas dependências de terminal rodoviário administrado pela recorrente. Perfeito? Então, nós temos aqui esses dois casos que acabam aparecendo para nós, bem interessantes. Vamos falar um pouco agora, novamente, a gente pula a perda de uma chance, porque a gente já estudou a perda de uma chance no nosso, faz o quê? As 2 semanas já, né? O caso do show do milhão, tudo aquilo que a gente já estudou. E agora a gente vai falar sobre os nossos chamados danos morais coletivos, tá? Vou começar pela lição do Carlos Alberto Bittar, que é um grande civilista, trabalha muito em relação a direitos reais também. E o nosso danos morais coletivos, antes da lição do professor Bittar, eles acabam aparecendo para nós como um candidato dentro de uma ideia de ampliação, de amplificação, de aumento dos danos reparáveis, né? E a questão da conceituação dos danos morais coletivos é, de fato, de extrema dificuldade, perfeito? Por quê? Porque o conceito de danos morais coletivos, ele pode, por exemplo, trabalhar ali como um dano que atinge, ao mesmo tempo, vários direitos da personalidade, ou seja, uma coletividade de ofensa a direitos da personalidade, de pessoas determináveis ou determinadas, tá? E o professor Carlos Bittar, ele ensina para nós a seguinte lição. Como supedâneo, assim, em todos os argumentos levantados, chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo é injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo,
está se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade, maior ou menor, igualmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura e seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova de culpa, devendo se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação damnum in re ipsa. Então aqui nós temos a ideia de um dano moral que não atinge um indivíduo, mas atinge uma determinada coletividade. Quando a gente olha para danos morais coletivos, a gente tem que fazer uma ligação clássica em relação ao nosso Código de Defesa do Consumidor, sobretudo na menção que aparece no inciso 6º do artigo 6º do CDC, porque aparece de forma expressa a terminologia danos morais coletivos, tá? Então, para nós, os danos morais coletivos, eles são as várias lesões aos direitos da personalidade. Como eu destaco para vocês no slide, esses danos morais coletivos, ele deve compreender que os danos atingem direitos individuais homogêneos e coletivos em sentido estrito, em que as vítimas são determinadas ou determináveis. Então, por isso, a indenização deve ser destinada para elas, ou seja, para as vítimas, tá? A gente vai estudar no próximo modalidade que às vezes não, o dano não será levado às vítimas ali na espécie, mas há uma outra ideia, tá? Mas aqui a gente está falando, sim, de dano que envolve vítimas, mas são vítimas dentro de determinada coletividade. E nós temos, sim, sobretudo no âmbito, por exemplo, da justiça do trabalho, alguns casos que nós aplicamos a ideia de dano moral coletivo, como, por exemplo, proveniente do TRT da Bahia. Olha o que fala para nós, ó. TRT da quinta região, né? Esse caso da Bahia, mas é quinta região. A organização é por região, como vocês bem sabem. Dano moral. A prática da empresa recorrida em realizar filmagem de seus empregados nos locais de trabalho de forma sigilosa e sem o conhecimento prévio dos mesmos, com a violação do direito à intimidade, configura dano moral coletivo e gera direito à reparação. Gasguei. Desculpa. Cumpre ressaltar que a matéria objeto da presente ação já foi apreciada e decidida por esta quinta turma. Tendo também, enfim, olha aqui. Ô Jesus. Dano moral coletivo. A ocorrência de violação ao direito de intimidade dos empregados configura dano moral coletivo e impõe sua correspondente reparação. Ademais, a filmagem dos trabalhadores durante o período de trabalho efetivou-se de forma sigilosa, sem ciência dos empregados, configurando agressão ao grupo, prática que afeta negativamente o sentimento coletivo, lesão imaterial que atinge parte da categoria. Então, que é mais do que suficiente, né? Exposit do provimento parcial recurso para que, reformando a sentença, acrescer a condenação ao pagamento de indenizações por dano moral correspondentes a 100 salários mínimos, auferidos pela reclamante. Aqui nós temos um caso interessante, né? Um caso de violação a, enfim, direito de imagem, direito à privacidade, direitos da personalidade, no geral, de uma coletividade que são os empregados de determinada empresa lá da Bahia. É muito interessante, porque eu lembro de um caso de um amigo meu que ele era estagiário e o advogado que era chefe dele colocava uma câmera lá para fiscalizar os estagiários. Espero que as pessoas com quem vocês trabalham não façam isso. Além disso, ó,
nós temos, dentro do Superior Tribunal de Justiça, alguns casos interessantes. Tá? Esse caso deu um voto divergente do ministro Luiz Fux, bem interessante, porque essa primeira turma do Tribunal da Cidadania, do nosso Superior Tribunal de Justiça, que é competente, sobretudo, para julgar as questões envolvendo direito público, eles acabaram entendendo que não era possível indenizar o dano moral coletivo em situação que envolvia direitos ambientais, tá? Direitos a dano, sobretudo, ao meio ambiente. E olha que interessante como ficou ali a ementa desse julgado. Processual civil, ação civil pública, dano ambiental, dano moral coletivo. Necessária vinculação do dano moral à noção de dor, de sofrimento psíquico de caráter individual. Incompatibilidade com a noção de transindividualidade, indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa e da reparação. Recurso especial improvido, tá? Então não foi considerado dano moral coletivo nessa espécie, mas olha esse entendimento que foi o voto divergente, ou seja, o voto do relator Fux, que foi vencido, e aí gerou a nossa possibilidade ali de troca de relator, né, porque quem foi o relator no final foi o Teori Zavascki. É muito interessante que os dois, né, integraram o Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que vocês já sabiam disso, mas é um voto de dois ministros que vieram a ser ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante esse voto do ministro Luiz Fux, né? À época, integrante do Superior Tribunal de Justiça. O meio ambiente integra, inegavelmente, a categoria de interesse difuso, posto inapropriável uti singuli. Consequentariamente, a sua lesão, caracterizada pela diminuição da qualidade de vida da população, pelo desequilíbrio ecológico, pela lesão a um determinado espaço protegido, acarreta incômodos físicos ou lesões à saúde da coletividade, revelando lesão ao patrimônio ambiental constitucionalmente protegido. Um dos artigos mais bonitos da Constituição é o artigo 225, que fala bastante em relação a isso. Deveras os fenômenos analisados sob o aspecto da repercussão física ao ser humano e aos demais elementos do meio ambiente constituem dano patrimonial ambiental. Ponto. O dano moral ambiental caracterizar-se-á quando, além da repercussão física no patrimônio ambiental, sucede ofensa ao sentimento difuso ou coletivo. Por exemplo, o dano causado a uma paisagem causa impacto no sentimento da comunidade de determinada região, que é como, por exemplo, a supressão de certas árvores da zona urbana ou localizadas na mata próxima ao perímetro urbano. Consequentariamente, o reconhecimento do dano moral ambiental não está umbilicalmente ligado à repercussão física no meio ambiente, mas, ao revés, relacionado à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade ou do grupo social diante da determinada lesão ambiental. Deveras o dano moral individual difere do dano moral difuso e ré ipsa decorrente do sofrimento e emoção negativas. Destarte não se pode olvidar que o meio ambiente pertence a todos, porquanto a Carta Magna de 1988 universalizou esse direito, erigindo-o como um bem de uso comum do povo. Desta sorte, em se tratando de proteção ao meio ambiente, podem coexistir o dano patrimonial e o dano moral, interpretação que prestigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado. Então, é muito bom esse voto do Luiz Fux, tá? Porque dentro desse parâmetro a gente consegue enxergar que são indenizáveis sim os danos morais coletivos e eventualmente também os danos difusos ou sociais, porque o artigo 225 da nossa Constituição Federal, que trabalha a ideia de desenvolvimento ambiental sustentável, né? Bem ambiental, um direito difuso, um direito de todos, que visa assim a qualidade de todos, preservando as futuras e as presentes e as futuras gerações. Nós temos a ideia de direitos intergeracionais, transgeracionais. Proteção ambiental é uma preocupação da Constituição Federal. E por tudo isso,
faz muito sentido esse voto do ministro Luiz Fux, em que pese ser uma visão que foi minoria perante este caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, sucessivamente, o STJ, ele começou ali a admitir danos morais coletivos, sobretudo num caso muito interessante, que é a nossa chamada pílulas de farinha. Não sei se vocês lembram desse caso, mas basicamente nós tínhamos ali um grupo de mulheres, né, que tomaram uma pílula anticoncepcional e essas mulheres elas vieram engravidar depois de tomarem essa pílula. E essa empresa que se chamava Sharing, né, do Brasil, fornecia essa pílula anticoncepcional, chamava Microvilar, foi condenada por dano moral coletivo. Dentro desse caso, nós estamos diante de uma relação de consumo. Esse daqui é um ponto que fica bem claro dentro desse voto. Mas vamos analisar, é uma emenda longa, né? Mas eu acho importante para fixar a matéria aí com vocês. Ó, ação pública, ação civil pública proposta pelo PROCON e pelo Estado de São Paulo. Anticoncepcional Microvilar. Acontecimento que se notabilizaram como o caso das pílulas de farinha. Cartelas de comprimidos sem princípio ativo utilizados para teste de maquinário que acabaram atingindo consumidoras e não impediram a gravidez indesejada. Pedido de condenação genérica, permitindo futura liquidação individual por parte das consumidoras lesadas. Aqui que está a chave. A gente vai conseguir individualizar estas condenações para as consumidoras lesadas. Depois a gente vai entender o porquê que eu estou destacando isso. Discussão vinculada à necessidade de respeito à segurança do consumidor, ao direito de informação e à compensação pelos danos morais sofridos. Nos termos de precedentes, associações possuem legitimidade ativa para a propositura de ação relativa a direitos individuais homogêneos. Como o mesmo fato pode ensejar ofensa tanto a direitos difusos quanto a coletivos individuais, dependendo apenas da ótica com que se examina cognitivas em cada hipótese, a ação civil pública demanda atividade probatória congruente com a discussão que ela veicula. Na presente hipótese, analisou-se a colocação ou não das consumidoras em risco e responsabilidades decorrentes do respeito ao dever de informação. Quanto às circunstâncias que envolvem a hipótese, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não houve descarte eficaz do produto teste, de forma que a empresa permitiu, de algum modo, que tais pílulas atingissem as consumidoras. Quanto a esse modo, verificou-se que a empresa não mantinha o mínimo controle sobre, pelo menos, 4 aspectos essenciais de sua atividade produtiva, quais sejam: 1. Sobre os funcionários, pois a estes era permitido entrar e sair da fábrica como que bem entendessem, né? 2. Sobre o setor de descarta de produtos usados e ou inservíveis, pois há depoimentos no sentido de que era possível encontrar medicamentos no lixão da empresa. 3. Sobre o transporte dos resíduos. E 4. Sobre a incineração dos resíduos. Isso acontecia no mesmo instante em que a empresa se dedicava a manufaturar produto com potencialidade extremamente lesiva aos consumidores. E nada socorre a empresa, assim, a alegação de que, até hoje, não foi possível verificar exatamente de que forma as pílulas testes chegaram às mãos das consumidoras. O panorama fático adotado pelo acórdão recorrido mostra que tal demonstração talvez seja mesmo impossível, porque eram tantos e tão graves os erros e descuidos na linha de reprodução e descarte de medicamentos, que não seria hipótese infundada afirmar-se que os placebos atingiriam as consumidoras de diversas formas ao mesmo tempo. A responsabilidade da fornecedora não está condicionada à introdução consciente e voluntária do produto lesivo no mercado consumidor. Tal ideia fomentaria uma terrível discrepância entre o nível dos riscos assumidos pela empresa
em sua atividade comercial e um padrão de cuidados que a fornecedora deveria ser obrigada a manter. Na hipótese, o objeto da lide é determinar a responsabilidade da empresa quanto à falta de cuidados eficazes para garantir que, uma vez tendo produzido manufatura perigosa, tal produto fosse afastado das consumidoras. A alegada culpa exclusiva dos farmacêuticos na comercialização dos placebos parte de premissa fática e inadmissível e que, de qualquer modo, não teria o alcance desejado no sentido de excluir totalmente a responsabilidade do fornecedor. A empresa fornecedora descumpre o dever de informação quando deixa de divulgar imediatamente notícias sobre os riscos envolvendo seu produto em face de juízo de valor a respeito da conveniência para sua própria imagem, da divulgação ou não do problema. Ocorreu, no caso, uma curiosa inversão da relação entre interesses das consumidoras e interesses da fornecedora. Esta alega ser lícito causar danos por falta, ou seja, permitir que as consumidoras sejam lesionadas na hipótese de existir uma pretensa dúvida sobre um risco real que posteriormente se concretiza, e não ser lícito agir por excesso, ou seja, tomar medidas de precaução ao primeiro sinal de risco. O dever de compensar danos morais na hipótese não fica afastado com a alegação de que a gravidez resultante da ineficácia do anticoncepcional trouxe necessariamente danos morais. Na hipótese, não fica afastado com a alegação de que a gravidez resultante da ineficácia do anticoncepcional trouxe necessariamente sentimentos positivos pelo surgimento de uma nova vida. Porque o objeto dos autos não é discutir o dom da maternidade. Ao contrário, o produto em questão é um anticoncepcional, cuja única utilidade, né, é a evitar uma gravidez. A mulher que toma tal medicamento tem a intenção de utilizá-la como meio, questão é a possibilitar, né, a sua escolha quanto ao momento de ter filhos, e a falha do remédio ao frustrar a opção da mulher dá ensejo a obrigação de compensação pelos danos morais em liquidação superior, tá? Depois eu vou ver quanto que acabou gerando de condenação, mas foi um valor extremamente estratosférico dentro dessa hipótese. Foi algo gigantesco, tá? E a partir desse julgado, que foi julgado de 2007, nós começamos a ver, né, dentro do STJ, sim, a possibilidade de danos morais sendo aplicados no caso danos morais coletivos, tá? Por exemplo, no ano de 2012, o STJ ele condenou uma instituição bancária por danos morais coletivos causados a clientes com deficiência física, né? Porque os caixas eles foram posicionados em um local que essas pessoas não conseguiam acessar, né? Não tinha acessibilidade em relação a esta agência. Era o primeiro andar da agência, e olha que interessante, ó. Que dano moral coletivo, cabimento, ó. Relação de consumo, ocorrência com dificuldade de locomoção. Exigência de subir lances de escadas para atendimento. Medida desproporcional e desgastante. Indenização. Fixação proporcional. Divergência jurisprudencial. Enfim, aqui nós temos, ó, indenização moral coletiva fixada de forma proporcional e razoável ao dano no importe de R$50 mil. Aqui nós temos, esse daí é o informativo 490, tá? No caso de 2012, mas é muito interessante que é sim possível, sobretudo envolvendo relações privadas e de consumo, a aplicação de danos morais coletivos. Perfeito? E além disso, nós temos, a partir também de 2019, dentro das jurisprudências em tese, uma fixação de que o dano moral coletivo ele será aferível em ré ipsa. Ou seja, é um dano moral próprio e é um dano moral autônomo, que está vinculado à questão da violência injusta e intolerável a direitos e valores de uma determinada coletividade. Então, são danos morais presumíveis, tá? Presumidos, ou seja, danos morais em ré ipsa, dentro de ferir uma determinada coletividade. Perfeito, gente? Vou parar por aqui. Na aula que vem a gente finaliza danos sociais ou difusos. É mais simples, é mais tranquilo. Mas os danos difusos, eles vão se apresentar como viciados em relação a coletivos, porque aqui nós temos uma ideia de sujeitos difusos, ou seja,
vítimas que são indeterminadas ou indetermináveis. Nos coletivos são vítimas determináveis ou determinadas. Aqui são sujeitos indetermináveis ou indeterminados. Perfeito? É isso. Paramos por aqui. A gente volta na quinta. Eu não lembro quando que é a prova de vocês. Eu acho que é semana que vem, né? Porque tem um intervalo aí.